Tu por acaso sabe o que é inflação e como é que ela afeta os teus investimentos? Tu provavelmente já deve ter ouvido falar em alguns lugares que a inflação é prejudicial para a economia e que quanto maior a inflação, menor o nosso poder de compra, ou seja, menos de fato o nosso dinheiro vale. E é mais ou menos isso, conforme a inflação acontece, o preço necessário para a gente comprar alguns ativos acaba sendo maior e a gente precisa de mais dinheiro para acabar comprando aquele mesmo produto. De maneira geral, é natural que a inflação sempre cresça e, consequentemente, a gente fique cada vez mais pobre. Mas sabia que tem maneiras de se proteger da alta inflação e até mesmo ganhar dinheiro com ela? Primeiro é importante entender como é que a inflação impacta nossos gastos mensais. E aí Charlie Munger, que inclusive foi sócio do Warren Buffett na Berkshire Hathaway, ele passou uma lição bastante valiosa sobre isso. Segundo ele, a gente não pode ter muitas necessidades bobas, assim por dizer, para se proteger da inflação. Para ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo. Nós temos o Vinícius e nós temos a Luísa. Os dois recebem R$6.000 por mês. Só que o Vinícius, ele acaba tendo um gasto contando condomínio, luz, necessidades básicas. Além disso, considerando os gastos bobos dele, na casa de R$5.000. E aí sobra 1.000 no final do mês. Já a Lu é um pouco mais comportada, né? Ela acaba tendo seus gastos e não faz nenhum gasto desnecessário ou exacerbado. E no caso dela, sobra R$2.000 por mês. O que aconteceria para o patrimônio de cada um, acumulado no ano, né? Se a inflação fosse de 10%. Nesse caso, virando o ano, os gastos do Vini, que teriam sido R$5.000 no primeiro ano, agora seriam 10% mais caros, seriam de R$5.500 e sobraria para ele, pensando que não tivesse nenhum aumento nem nada assim e o salário se mantivesse em 6.000, teria uma sobra de R$500. No caso da Lu, como ela tinha uma sobra de 200 e o gasto era de R$4.000, 10% de 4.000, estamos falando de 4.400. Ainda existe uma folga para a Lu de 1.600, lógico, imaginando que não teve nenhum acréscimo no salário e que nada do patrimônio dela foi investido. Fechando o primeiro ano, o gasto do Vini foi para 5.500, enquanto que o da Luísa foi para R$4.400. A gente vê que o Vini está um pouco mais apertado. Vamos supor que da primeira data, a inflação depois de 2 anos foi de 20%. Então, aquele custo de 5.000 que era do Vini, agora foi de 6.000, que é exatamente o que ele ganha. Não tem mais sobra, não tem mais fôlego. Qualquer necessidade de emergência ou qualquer aumento de preços vai ter que baixar o padrão de vida ou resolver de alguma maneira. No caso da Lu, tem uma folga um pouco maior. Então 20% daqueles R$4.000 seria R$4.800. Ela ainda tem R$1.200 sobrando de margem caso os preços aumentem ou caso alguma urgência aconteça que ela precise despender algum capital. Então, de maneira geral, a Lu acabou tendo um valor um pouco maior de sobra mensalmente, desde o primeiro até o segundo, terceiro e anos à frente. E esse valor, é lógico, a Lu não vai deixar embaixo do colchão. A intenção é que ela invista esse valor. Como a gente está falando em inflação, não faz sentido que a gente invista em qualquer ativo. Faz sentido que a gente invista em alguns ativos que acabam se beneficiando dessa alta inflação. Então, para causar um pouco de suspense, eu vou falar para vocês dos piores para os melhores. Vamos começar falando de um ativo que claramente pede para a inflação, que é ter cash, quer ter notas, quer ter dinheiro, seja em reais ou seja em qualquer outra moeda. Se a gente vai ter R$1.000 hoje, que a gente põe embaixo do colchão, lógico, considerando que ninguém pegou, depois de 5, 10, 15, 20 anos, esses R$1.000 vão estar lá, não vão ter rendido nada. Só que aqueles R$1.000 compravam, agora não compram mais. Eu mencionei dólar também, porque claramente, em relação ao dólar, o real perde poder de compra. Mas pensa no ponto de vista de um americano. Tu acha que ele vai ter dólar embaixo do colchão? Tu acha que vai ter o dólar em si, o cash em si? Evidente que não. Ele vai alocar em algum ativo que vai rentabilizar pelo menos uma renda fixa, a taxa de juros americana, para corrigir parte ou um pouco mais que a inflação do país vigente, que nesse caso é os Estados Unidos. Vamos abordar agora um investimento que rentabiliza, então o dinheiro teoricamente está crescendo, mas ainda assim perde para a inflação. A poupança é um bom exemplo. A poupança de outubro de 2020 até outubro de 2022 seguiu crescendo, seguiu rentabilizando. Pouco. Comparado à inflação, acabou não superando. Então é um investimento que, teoricamente, ele acaba cegando o investidor, pensando que ele não está desvalorizando, mas na verdade os preços estão crescendo acima da rentabilidade daquele nosso valor precioso que está lá no investimento. Inclusive, a nossa editora vai botar agora uma imagem na tela que mostra um gráfico da rentabilidade da poupança de 2018 até fevereiro de 2023, em que mostra
as barras para cima em que a poupança mensalmente rentabilizou acima da inflação vigente naquele mês específico, e abaixo a gente vê os meses em que a inflação foi superior à poupança. Nesse caso foi bem na pandemia. A próxima classe de ativos são aqueles que se valorizam conforme a inflação vai crescendo. E são ativos que têm uma demanda relativamente estável, mas não são tão convencionais assim e tão simples de investir igual no mercado financeiro. Alguns exemplos são a posse de ouro e a posse de imóveis, que tendem a pelo menos preservar o poder inflacionário conforme a inflação cresce. Lógico, o ouro historicamente ele não tem uma alta tão expressiva ao longo dos anos, tendo uma média de 4% ao ano nos últimos 20 anos, enquanto que os imóveis, eles de fato chegam a acompanhar a valorização da inflação. Isso independente se é um imóvel construído já ou um terreno, lógico, dependendo do local onde se encontra esse imóvel especificamente. Porém, ninguém vai ficar rico, milionário, somente protegendo o seu nível de compra de acordo com a inflação. A ideia não é somente essa correção de acordo com o IPCA ou qualquer outro índice que seja acompanhado. O propósito de ter um patrimônio é fazer com que ele multiplique, com que ele prospere, e para isso tem que render acima da inflação. As categorias que eu acabei de abordar, elas têm alguns pontos divergentes e eles têm uma semelhança. As divergências são quais? O cash, ter o dinheiro, as notas, é a mesma ideia que o Pablo Escobar teve, de enterrar o dinheiro, e esse patrimônio vai desvalorizar ao longo do tempo, né, o que é a realidade. Nós temos um investimento que não corrige de acordo com a inflação e rentabiliza menos, que foi o exemplo que eu dei de poupança, em que literalmente aconteceu isso entre outubro de 22 e outubro de 20. Temos imóveis e ouro, né, em certo ponto, em que eles têm o poder, em que eles têm o propósito de preservar o patrimônio e corrigir a inflação. Uma semelhança entre essas três categorias de ativos que eu acabei abordando é que nenhuma delas vai gerar um alfa, uma rentabilidade acima da inflação. Por isso, que tem mais uma categoria que eu quero falar agora. Essa categoria de investimento, na verdade, essas categorias são investimentos em renda fixa que têm o propósito de corrigir a inflação, ou seja, um IPCA+, ou um investimento em ações. Primeiramente, abordando o mais simples, que é a renda fixa. Tenho certeza que já está meio saturado de saber que a renda fixa simplesmente é um valor que a gente vai despender por um tempo, que pode ser de 3, 4, 5, 6, 15 anos. E lógico, ele vai estar atrelado, nesse caso em específico, à inflação e nos dá uma rentabilidade também pré-fixada. O exemplo mais simples, mais comum e teoricamente o mais conservador dentro dessa categoria é um título público. Seria uma NTN-B, uma nota do Tesouro Nacional atrelada à inflação, que é o Bzinho ali. Então seria IPCA+, por exemplo, 6% ao ano. Então a rentabilidade vai ser 6% acima da inflação, lógico, sem descontar o imposto de renda, porque é um ativo tributado. Já falando da parte de renda variável, que é a parte de ações, tu até pode ter achado estranho eu ter falado que corrige de acordo com a inflação, porque todo dia uma ação está subindo, está caindo, mas espera um pouquinho que eu vou te explicar. Lembra que eu falei que a inflação afeta a economia elevando o preço dos produtos e dos serviços? Pois é, a gente tem que levar em consideração que a inflação vai acabar fazendo com que o preço das empresas que prestam serviço ou que produzem esses produtos também vai acabar subindo. De certo ponto, investir em empresas que são mais asset light, ou seja, empresas que têm um custo fixo em estrutura mais reduzido, acaba sendo interessante nesse ponto de vista. Nesse trecho que a nossa editora acabou de botar aqui, Charlie Munger mencionou dois tipos de empresas. Uma delas é asset light, que eu havia mencionado anteriormente, que não precisa de uma estrutura tão robusta para operar, como, por exemplo, o escritório de contabilidade, em que o produto é o serviço, então não vai sofrer tanto assim com uma alta elevada dos preços ou matéria-prima, porque de fato não tem, né? E um outro tipo de empresa acaba tendo uma robustez um pouco maior na estrutura. Second business is one that reports the 12% on capital, but there's never any cash. It reminds me of the used construction equipment business of my old friend John Anderson, and he used to say, in my business, every year you make a profit, and there it is, sitting in the yard. And there are an awful lot of businesses like that where just to keep going, to stay in place, there's never any cash. Now that business doesn't enable headquarters to drag out a lot of cash and invest it elsewhere. We hate that kind of a business. Por exemplo, uma mineradora que precisa de pessoas treinadas, precisa de broca, de explosivo, de maquinário, caminhões. Em um momento de inflação um pouco mais elevada e houver necessidade de troca de equipamentos, sem dúvidas, vai ter um preço um pouco mais elevado que vai ter que arcar para trocar a frota de caminhões, por exemplo. Então, isso não vai acontecer com uma empresa com modelo de asset light,
porque um escritório de contabilidade, no máximo, vai se trocar o notebook, por exemplo, ou computador, ou alguma parte de um servidor, mas é algo mais limitado em relação a custo. Além dos coletivos com alto retorno sobre capital, é extremamente importante em um momento de inflação um pouco mais elevado, um pouco mais volátil, ter noção de quais empresas têm um poder de precificação, ou seja, quais empresas conseguem aumentar o seu preço sem de fato vir a perder clientes ou ter uma concorrência um pouco mais competitiva, de uma maneira que essa alta de preços não venha impactar de uma maneira negativa a demanda dos clientes. Ou seja, o quanto a empresa consegue aumentar o preço dos seus produtos ou serviço sem que isso ocasione nenhuma perda de produto ou serviço para um concorrente. Um excelente exemplo para deixar um pouco mais claro o que eu estou falando é da Canadian Pacific Kansas City, ou CPKC. Editora, bota o logo na tela. Se uma pessoa quiser enviar uma encomenda de Vancouver até New Orleans, por exemplo, ela vai ter 2, 3 opções que podem ser utilizadas. A primeira é usar o serviço das ferrovias da CPKC, que acaba sendo relativamente barato, enquanto as outras 2 alternativas são um pouco mais caras, são por via aérea ou por caminhão, que acabam por si só sendo bastante mais custoso do que mandar por ferrovia. Então, na prática, é muito difícil um cliente da CPKC deixar de ser cliente se o diferencial para ele acaba sendo custo. Porque por mais que o preço aumente devido a uma inflação que está um pouco mais elevada lá nos Estados Unidos ou no Canadá, por se tratar de uma empresa que tem um translado ferroviário nessas regiões, eles não vão perder cliente. O custo do produto, ou melhor, do serviço, vai acabar sendo mais acessível do que ir por caminhão ou por via aérea, de qualquer maneira, sem que eles arrisquem tanto perder negócio para os concorrentes. E outro modelo de empresa que faz muito sentido nessa questão de aumentar custos ou se beneficiar com uma alta inflação acaba sendo o modelo de franquias, ainda mais quando essa empresa é a que cede a marca para ser utilizada. Um exemplo bem interessante é do próprio Burger King. O Burger King, por exemplo, é uma marca do grupo Restaurant Brands International. Como a RBI não é uma franquia, ela cede a marca do Burger King, do Tim Hortons, Popeyes ou da Firehouse para outros empresários e acaba recebendo royalties em cima do faturamento desse restaurante que foi aberto usando essa marca. Então, nesse caso, mesmo que ocorra inflação, tu está entendendo que a RBI ela não vai aumentar os preços dos royalties cobrados, porque esse contrato já foi assinado e vai continuar ganhando um percentual do faturamento daquele restaurante em si. Só que em contrapartida, os preços dos produtos, ou melhor, da matéria-prima, vai fazer com que o produto que o Burger King ou o Tim Hortons vende aumente, afetando quem? Nós, os consumidores, e como consequência, o faturamento é maior por parte do Burger King e do Tim Hortons. O faturamento aumentou, o percentual se mantém, naturalmente, a RBI lucra mais. Então é um tipo de negócio, um tipo de pensamento que vem a fazer muito sentido porque é uma empresa que é asset light. Eles vendem a marca. E isso tudo que foi abordado dentro do mercado acionário, que nós, investidores, podemos se beneficiar não somente de uma correção, mas gerar um alfa acima da inflação, vai em linha com o que Charlie Munger sempre falou, que é investir em empresas asset light, né? Não é somente isso que se forma um portfólio, mas é um tipo de pensamento que faz muito sentido, mas também corrobora com o que Howard Marks sempre falou, inclusive escrito no livro mais importante para o investidor, que nós temos um vídeo aqui no canal, que é o pensamento de segundo nível. Então pensar de uma maneira um pouco mais complexa no que faz sentido investir e qual que é o racional. Se o aumento de preço acontece nos fertilizantes, entender quem é que produz a matéria-prima. Se o preço do petróleo sobe, quem é que está na ponta inicial disso? Então, nós estamos unindo o conhecimento de 2 gênios do mercado, tanto Charlie Munger quanto Howard Marks. E é lógico, tu também tem que contar com o teu assessor de investimentos para vir a te agregar de acordo com os teus objetivos e de acordo com o teu interesse, se esse sim for um deles. Tchê, curtiu o vídeo? Então deixa teu like e compartilha com outros amigos que vão se beneficiar desse material. Bah, não achou o vídeo tão legal quanto outros, porque outros trouxeram mais informação de cenário, mais informação da China que eu já fiz, Europa, Estados Unidos. Não tem problema, compartilha com inimigos porque eu tenho certeza que eles vão também gostar desse material ou outro conteúdo aqui no canal. Beleza? Meu nome é Vitor Bem e esse foi mais um Aviocast. Um abraço e estarei de volta.